Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, estão preparados essa semana para catequese? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como que passaram a semana? Tudo certo? Fizeram as tarefas? Eu já recebi de algumas crianças as tarefas, estou gostando muito do que eu tenho visto. Parabéns, continuem assim. Oi, catequizandos, tudo bem? A catequese dessa semana vai falar sobre a Bíblia. Olha só que legal, tô com a minha Bíblia aqui. Todo mundo deve ter uma Bíblia em casa, porque a Bíblia é a nossa amiga, ela precisa ser a nossa amiga. Porque aqui que estão os ensinamentos que Deus quer que a gente saiba. Ele compartilhou isso com a gente aqui dentro. Então, vou dar um exemplo. Lembra lá na catequese que falava sobre a quaresma? Que a gente fez um teatrinho falando dos 40 dias que Jesus ficou no deserto, a gente se divertiu contando umas histórias. Então, lembra que Jesus foi tentado? Disseram a Jesus: por que você não faz pão, já que você está com fome no deserto? Você é filho de Deus, você pode fazer essa pedra virar pão. Aí Jesus falou: não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que a palavra de Deus vale muito, vale mais do que um pão depois de 40 dias no deserto. Então é isso que a gente deve levar para a nossa vida, que a palavra de Deus é o que vai nos salvar em momentos difíceis, é o que vai nos guiar. Vou dar mais um exemplo. Quando Timóteo disse a Paulo: ninguém te despreze por seres jovens, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa se você é jovem, você tem que amar a palavra de Deus, você tem que se dedicar a ela. Isso significa que eu tenho que ler a Bíblia inteira? Não. Quer dizer que a gente precisa reconhecer que a Bíblia, ela não é só um livro grande. A Bíblia é a nossa amiga. Ela tá sempre lá pra gente consultar, pra gente lembrar que Jesus está do nosso lado nos guardando. Então, ela é uma companheira nossa. O que é a Bíblia mesmo? Eu vou ler aqui para vocês um pouco do que essa minha Bíblia aqui traz. Ela fala assim, que a Bíblia, ela é uma coleção de livros e foi o povo hebreu quem escreveu ela. Ela é considerada pela Igreja como escrito sobre a inspiração do Espírito Santo, que contém a palavra de Deus. A Bíblia é uma mensagem que Deus dirigiu e continua a dirigir aos homens. A Bíblia ela é tão importante que mesmo há 2000 anos atrás, ou até antes, quando ela foi escrita, ela até hoje ela nos ajuda, ela nos auxilia sempre que nós temos alguma dúvida do que fazer na nossa vida, ou a gente quer conversar um pouquinho com Deus, estar mais perto dele. É através da Bíblia que a gente vai atrás para saber um pouquinho mais desse conhecimento, acalmar o nosso coração, se está com alguma angústia, ou para agradecer também. A Bíblia é o livro mais completo que existe. Vamos entender agora um pouquinho sobre a história da nossa amiga, como ela surgiu. Bom, ela tem 1.300 anos de idade. Ela demorou 1.300 anos para ser terminada. Por que tanto tempo? Porque antes de Jesus nascer não era todo mundo que sabia ler e escrever. Era só os escribas. Então, eram historinhas que passavam de uns para os outros, para outros, para os outros. E aí, quando chegavam nos escribas, eles escreviam. E aí, no final, juntaram todos e formaram a Bíblia. Ela terminou de ser escrita no ano 100 depois de Cristo por João Evangelista,
que era um apóstolo. Lembra aqueles amiguinhos de Jesus que estavam com ele na última ceia? Então, João Evangelista era um apóstolo. Aqui fala também que a Bíblia contém 73 livros. Imagina, são vários livros, cada um com o seu ensinamento, com o que Deus quer falar com nós. A Bíblia é uma coleção de livros. Bíblia, vocês não lembram da palavra biblioteca? O que é uma biblioteca? Biblioteca é um lugar onde ficam guardados vários livros, é uma coleção de livros. Então é a mesma coisa, a Bíblia é uma biblioteca, uma reunião de vários livros que foram escritos por diversas pessoas ao longo da história da humanidade. Então seria mais ou menos, estão vendo aqui minha biblioteca? Aqui deve ter, vamos dizer, que tenham 73 livros. Alguém pegou todos esses livros, a Igreja Católica, a nossa igreja, reuniu todos os livros importantes que foram escritos ao longo da história da humanidade e reuniram aqui na nossa Bíblia. A Bíblia, ela é igual, não importa o tamanho dela. Então pode ser uma Bíblia pequena, pode ser uma média, pode ser uma bem grande, ela pode ser dourada ou ela pode ser, bem simplesinha, tá vendo? Mas o que importa é o conteúdo dela, que é o mesmo para todo mundo. Só que esses livros foram escritos por vários autores. Não foi só uma pessoa que teve essa inspiração para escrever, foram vários. Só que todos eles, mesmo ali colocando aqui a visão que eles tiveram sobre o que aconteceu, para colocar nos livros que eles escreveram, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo para poder escrever, para poder passar para todas as gerações. E os autores de todos esses livros da Bíblia são diversos. A gente tem 40 pessoas que escreveram esses livros. Então, no meio desses autores, você tem aqui, vocês lembram dos profetas que a gente já falou aqui na catequese, nos nossos encontros anteriores? Os homens que tinham visões, sonhos, recebiam falas de Deus, dos anjos, do Espírito Santo, e eles escreviam então aquilo que eles recebiam no coração como uma mensagem para ser deixada escrita. Mas a gente também tem, além dos profetas, a gente tem autores que foram reis, que foram sacerdotes. Sacerdote é um padre, lembra? Que foram poetas e que foram também os discípulos de Jesus, aqueles 12 que andaram com com Jesus. Muitos deles escreveram os livros, por exemplo, os evangelhos. Uma coisa muito importante: esses 40 autores que escreveram a Bíblia, eles não escreveram sozinhos. A gente tem sempre que lembrar que Deus também escreveu a Bíblia junto com eles, porque Deus é que passou a mensagem. Os autores, eles só colocaram no papel, tá bom? A Bíblia também, ela é dividida em dois grandes grupos. Uma é do Antigo Testamento, que é onde traz as profecias de quando o Messias ia vir. Quem é o Messias? É Jesus Cristo. E no Novo Testamento é toda a concretização, toda a afirmação, toda a confirmação daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Então tudo que foi escrito lá, foi profetizado lá, o Novo Testamento vem para confirmar tudo aquilo que os profetas estavam anunciando. Vou contar uma curiosidade para vocês sobre a Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, ele conta, é o livro de Gênesis. Ele conta a história da humanidade, olha só. Conta a história da criação do mundo. Então, quando começou a existência das pessoas aqui no planeta. Quem que foram as duas primeiras pessoas que existiram? Adão e Eva, né? E aí, gente, a Bíblia, ela conta tanto a história do que já aconteceu no passado, quanto também a história do que ainda vai acontecer no futuro, no final dos tempos, quando toda a nossa vida aqui na Terra acabar e Jesus vier para buscar a gente, pra gente morar
no céu os que forem bons e não mandar embora os que não forem bons. E daí eles vão, infelizmente, para o inferno, que é o que Jesus ensinou pra gente. A história do fim de todos os tempos, ela está contada no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então a Bíblia começa com Gênesis e termina com o Apocalipse. Pessoal, e qual que é o tema central de toda a história da Bíblia? O tema central é Jesus. Então, como a Gabi estava explicando, desde a parte do Antigo Testamento já era uma promessa, Deus já estava preparando a humanidade para receber Jesus Cristo. Aí, da metade para frente, é toda a parte que conta sobre o período em que Jesus esteve aqui na Terra com a gente, que é a parte dos Evangelhos, são 4 livros do Evangelho. Evangelho significa anunciação, boa nova. Os 4 livros que contam todo o período em que Jesus Cristo viveu aqui na Terra como um homem igual a gente, igual um ser humano. E depois, logo depois dos evangelhos, vem toda a parte que conta sobre a história da humanidade depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu para os céus. Então é tudo o que acontece depois de Cristo. Então, meus amores, considerando que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo próprio Deus, a gente não pode simplesmente ler a Bíblia abrindo ela num lugar aleatório, assim, e começar a ler pela nossa cabeça mesmo. Não é assim que a gente lê a Bíblia. A Bíblia é um livro muito diferente de qualquer outro. Então a gente sempre, antes de começar a ler a Bíblia, a gente tem que pedir para Deus, conversar com Ele e pedir: Deus, me manda seu Espírito Santo para iluminar a minha cabeça, para abrir meus olhos, para eu extrair aqui da sua palavra a verdade, para eu interpretar tudo o que está escrito da forma que o Senhor quer que eu entenda. E é muito importante também, isso é uma coisa que vocês vão fazer mais pra frente, quando vocês ficarem maiores. Quando vocês começarem a ler habitualmente a Bíblia, vocês têm sempre que lembrar de uma coisa muito importante. A gente sempre tem que ler a Bíblia de acordo com aquilo que a nossa Igreja Católica ensina. Então, antes de a gente ler a Bíblia, a gente tem que estar muito afiado no que a nossa igreja ensina pra gente poder, então, na hora que for ler a Bíblia, encontrar o ensinamento da nossa igreja dentro da Bíblia, tá? Por quê? Porque algumas pessoas leem a Bíblia da forma errada, porque as palavras que estão escritas e as histórias que são contadas, às vezes elas são contadas de uma forma com uma mensagem que está profunda, de uma forma que dá para ter várias interpretações diferentes sobre uma mesma palavra ou sobre uma mesma frase. Então, como Deus passou para a nossa igreja católica, como Jesus passou para a nossa igreja o dever de ensinar, de passar a mensagem dele para o mundo inteiro, a gente tem que primeiro olhar para nossa igreja e entender o que ela ensina pra gente, para daí então a gente procurar a interpretação correta que está escrito dentro da Bíblia. Tudo bem? Isso é uma coisa muito importante, eu queria muito que vocês gravassem no coração, porque a gente não pode nunca interpretar a Bíblia do jeito que dá na nossa cabeça, tá bom? Porque as mensagens aqui, elas são muito, muito, muito importantes e qualquer entendimento distorcido que a gente tem, a gente às vezes deixa de entender a verdade sobre Deus. Agora eu vou falar um pouquinho mais profundo sobre ler a Bíblia. Só um conhecimento mais aprofundado sobre aquilo que eu vou falar, tá bom? Isso a gente vai repetir ao longo de vários anos da catequese, não precisam se preocupar em entender essa parte ainda, tá? Mas aos poucos vocês vão assimilando todos esses conhecimentos. Então, no Catecismo da Igreja Católica, esse é um documento muito importante, é um livrão que explica tudo aquilo em que a gente acredita enquanto igreja. É um resumo de tudo que a nossa fé da Igreja Católica nos ensina. E ele explica aqui os sentidos da Bíblia. O que a gente tem que procurar quando a gente está lendo a Bíblia? Lembra que eu estava falando sobre interpretar a Bíblia do modo correto? Então ele fala em 4 sentidos. Aqui no parágrafo, ele é dividido em parágrafo. No parágrafo 115 a 117, ele explica
que a gente tem que ler a Bíblia como um texto escrito, então a gente tem que ler e entender o sentido exatamente de cada palavra que está escrita ali. Esse daí todo mundo consegue fazer, ou a maioria das pessoas que sabem ler com qualidade. O segundo sentido é o de procurar Jesus em cada pedacinho da Bíblia, mesmo naquelas partes da Bíblia do Antigo Testamento, que é de antes de Jesus nascer, porque desde antigamente já tem uma mensagem de Deus sobre Jesus Cristo em cada palavrinha, cada passagem lá da Bíblia. A gente também tem que encontrar o sentido moral. O que é o sentido moral? É você ler a Bíblia e extrair dela virtudes, coisas boas, ensinamentos de sabedoria sobre como que a gente pode viver a nossa vida da forma correta. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende a ser honesto, a ser humilde, a ser trabalhador, a gostar da nossa família, a ser obediente às pessoas mais velhas, a ser obediente às autoridades, a amar a Deus. Então, tudo isso são coisas que nos ensinam a viver uma vida boa aqui nessa vida também, aqui nessa vida na Terra. E o último sentido que a gente tem que encontrar ao ler a Bíblia é o sentido de olhar, de ver a nossa vida futura, que é a vida que realmente importa. Essa vida que a gente tem aqui, ela é passageira, mas a vida mais importante que a gente tem é a vida lá no céu. Lembra da festa do céu? Então, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente também tem que encontrar aquilo que vai ser o trampolim para a gente ir para o céu, aquilo que a gente tem a escadinha que vai levar a gente para o céu. Ou seja, as mensagens que engrandecem a gente por dentro, que fazem a gente se tornar pessoas melhores, pessoas que vão morar no céu, que vão ser convidadas e aceitas lá naquela festa do céu que Deus está preparando para nós. E aí eu quero falar com vocês um pouco sobre o porquê de ler a Bíblia. Ela é a base mais importante que a gente tem que ter para nossa vida. Ela é o caminho que a gente tem que tomar, é o exemplo que a gente tem que seguir, porque ali está tudo escrito que Jesus, o que Deus quer para nossa vida. Ali é onde nós vamos nos inspirar para tomar decisões, é onde qualquer dúvida que a gente tenha, a gente consegue ter a resposta ali. Uma resposta, de certa forma, imediata de Deus. E com isso eu quero ler para vocês 2 passagens da Bíblia que a tia gosta muito. Uma é de Eclesiástico. Esse livro se baseia sempre nos mandamentos de Jesus. Então, é um livro que eu gosto muito, é um livro que sempre, quando eu tô com alguma dúvida, ele me traz a sabedoria mesmo do que eu preciso. E aqui eu vou ler essa Bíblia da tia, já é diferente. Ela é de uma nova linguagem. Ela traz mais o conceito, ultimamente, assim, a nossa linguagem mesmo, para ela ser mais simples. Então, ela fala assim, é uma parte só, não vou ler tudo, não. Ela é de Eclesiásticos 2, versículo 1 ao 7. E ela fala: Meu filho, se você quiser servir a Deus, esteja pronto para ser posto à prova. Seja sincero e não desista com facilidade e não desanime nos tempos difíceis. Fique ligado com o Senhor e não se afaste dele. E assim, no fim da vida, você será respeitado por todos. Conforme-se com tudo que acontecer com você. E tenha paciência nas horas de sofrimento. Pois, assim como o ouro é provado pelo fogo, assim também as pessoas que Deus aceita são postas à prova na fornalha do sofrimento. Confie no Senhor e Ele o ajudará. Ande sempre no caminho direito e ponha-se a sua esperança no Senhor. Vocês que temem o Senhor, confiem na sua misericórdia. Não se afastem dele, a fim de não caírem. São versículos que a tia gosta muito porque ela confirma a nossa fé, que Deus sempre vai estar conosco,
mesmo nas nossas dificuldades. Ele sempre se faz presente, ele nunca deixa nós sozinhos. E um outro livro que a tia gosta muito também é o de Salmos. Esse livro ele é o maior da Bíblia, com o maior número de capítulos, né? E ele, pela tradução, são louvores, são cânticos que as pessoas se inspiraram em agradecer a Deus através de músicas. Então, até na missa, tem a parte do salmo, que é o cantado, que são agradecimentos a Deus. E tem um que a tia gosta muito, que também é uma confirmação que Deus sempre está conosco. Salmos 86, do 1 ao 7. Oração de Davi. O Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me, porque sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a ti. Escuta, ó Senhor, a minha oração, e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia, eu te chamo, pois tu me respondes. Então, para finalizar, só quero dizer que a Bíblia ela é um livro que traz toda a sabedoria e o amor que Deus tem por nós, tá? Levem sempre isso com vocês, para que sempre nas dificuldades a gente tenha onde recorrer à palavra de Deus. E aí, qual que é a minha parte favorita da Bíblia? Lógico, eu tenho várias partes favoritas, porque a Bíblia ela é muito rica e ela tem muitas mensagens bonitas e cheias de amor, cheias de um conteúdo muito importante. Mas uma das que eu mais gosto é a parte do livro, é um livro inteiro que eu gosto muito, é o livro dos Atos dos Apóstolos. É o primeiro livro da Bíblia depois dos 4 evangelhos. Então, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para os céus, começou a parte da história da Bíblia, a história da humanidade, em que os amigos de Jesus começam a espalhar a palavra de Jesus ressuscitado para todas as nações da humanidade. E essa parte eu gosto muito porque você pode reparar, lendo esse livro, na empolgação, na energia que tinham os discípulos, Pedro, João, o próprio Paulo, que veio a ser apóstolo de Jesus depois, só que Jesus já tinha ressuscitado e ido para o céu. Mostra muito a energia desses amigos de Jesus em sair contando para todo mundo aquilo que eles tinham visto, vivido, sentido, toda a amizade que eles tinham com Jesus. Então, esse é um livro que me inspira muito como catequista, porque esses discípulos, esses apóstolos de Jesus, foram os primeiros catequistas. O que é um catequista? É uma pessoa que é amiga de Jesus, que estudou e conheceu a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e ela tem um amor tão grande dentro dela, ela se sente tão incendiada por esse amor, que ela não consegue guardar só para si mesma, ela tem que contar para todo mundo. Então o catequista é aquela pessoa que ele vai espalhar, que ele vai contar também, ele vai anunciar a palavra de Jesus e mostrar essa amizade que a gente tem com Jesus para as outras pessoas também terem essa oportunidade, também conhecerem esse grande amigo. Então, aqui na história dos Atos dos Apóstolos, basicamente a gente vê os primeiros catequistas e os primeiros catequizandos, igual a vocês. O catequizando quem que é? É a pessoa que ainda já pode ou conhecer um pouquinho de Jesus ou ainda não conhecer nada, mas alguém que vai aprender mais sobre a história de Jesus. Na verdade, todos nós somos catequistas e catequizandos. Por quê? Porque
sempre que eu tô anunciando a palavra de Deus para alguém, eu tô fazendo um papel de uma catequista, mesmo que não seja lá na sala da catequese. E quando eu estou escutando alguém me falar, me ensinar alguma coisa nova sobre Jesus, eu estou sendo uma catequizanda, eu estou sendo uma aluna, uma pessoa que está recebendo um aprendizado novo para daí eu continuar passando a minha mensagem. E é por isso então que eu gosto muito do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele me incentiva muito a querer estudar mais e mais e a transmitir esse amor que eu tenho por Jesus, essa amizade que eu tenho por Jesus, para que o máximo de pessoas possível possa também virar amigo dele. É isso, tô com saudade de todos vocês, fiquem com Deus, se cuidem, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, estamos fazendo com muito amor pra vocês, tá bom? Beijo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a importância da palavra de Deus. Tchau!